E aí, galera, meu nome é Elisson Andrade Batista, sou professor de Física e esta é a primeira aula de uma série de muitas aulas de um curso completo de Física. E nessa primeira aula, nós vamos fazer uma introdução ao estudo da Física. Nós podemos dizer que a Física é a ciência que estuda as propriedades de substâncias, corpos ou sistemas e as leis que tendem a modificar seus estados e movimentos, sem lhes modificar a natureza. Vamos grifar algumas palavras importantes nessa frase: propriedades, substâncias, corpos, sistemas, estados, movimentos e natureza. E vamos entender um pouquinho sobre cada uma dessas palavras para que a gente possa entender, num contexto geral, o que é a física e qual é o seu papel. A física é uma ciência e ela, enquanto ciência, resulta de um processo de observação, estudo e tentativa de explicar a natureza. Essa ciência estuda as propriedades, também chamadas de grandezas físicas, e são características que você pode medir ou calcular. Por exemplo, a distância que você pode medir com uma trena, a massa que você pode medir com uma balança, a velocidade que pode ser medida com um velocímetro, a energia, que pode ser medida, por exemplo, por um medidor da CEMIG. As substâncias são materiais do que são feitos os objetos. Então, por exemplo, nós podemos ter ferro, alumínio, madeira. Então, imagina que esse bloquinho é feito de alguma substância qualquer, né? Existem outras substâncias, por exemplo, água, álcool. Uma, duas ou mais substâncias podem formar os corpos. E dois corpos ou mais formam um sistema. A física pode estudar uma substância, um corpo ou um conjunto de corpos. E as leis que tendem a modificar seus estados. O estado de um corpo, de uma substância ou de um sistema, ele é caracterizado por um conjunto de propriedades. Um conjunto de características constitui o estado de um objeto, de uma substância ou um sistema, e você pode alterar esse estado, modificando, por exemplo, a massa, modificando a energia, modificando a temperatura e outras propriedades. E os movimentos estão relacionados com a mudança de posição de um objeto com o passar do tempo. Então, o objeto pode se deslocar, se mover de um ponto a outro. Então, a física estuda as propriedades, como essas propriedades se modificam, com um detalhe: sem lhes modificar a natureza. A natureza de um corpo, de uma substância, está relacionada com a sua composição química. Então, a física estuda essas propriedades e suas modificações sem que a composição química se altere. Então, esses são chamados de fenômenos físicos. Por exemplo, relâmpagos, trovões, raios, movimento de um corpo, troca de calor, enquanto outros tipos de fenômenos, onde ocorre a mudança na composição química, são chamados de fenômenos químicos. Por exemplo, combustão, a oxidação, dentre outros fenômenos. Geralmente, um fenômeno químico é caracterizado por uma mudança de coloração, às vezes pela formação de um gás, de odores, enquanto o fenômeno físico não. Essa foi uma pequena demonstração de um curso introdutório de Física que eu fiz para um curso de criação de videoaulas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então, espero que esse vídeo possa ajudar outros colegas a confeccionar suas videoaulas e poder disseminar a ciência, que é tão importante para a sociedade. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.